O Johnny chega e fala, cara, foi a primeira vez que ele teve um Natal sem briga, sem confusão, sem pancadaria. Que ele uniu com a mãe dele, com o pai dele, deram as mãos e fizeram uma oração de agradecimento. O pai dele parou de beber, o pai dele foi liberto da bebida. E Johnny relatando isso tudo para mim, e eu olhando para ele, e eu anotando, eu falo, caraca, mano, que história. E aí o Johnny continuou contando toda essa história, né? Que ele voltou para a casa dos pais, e naquele período ele voltou a ter paz com o pai dele, com a mãe. E o Johnny foi seguindo o seu caminho, trabalhando, né? Já não precisava mais tomar remédio, frequentando a igreja e buscando o caminho de Deus. E o Johnny foi trilhando um caminho. E chegou um momento que o Johnny encontrou com uma amada, né? Ele falava, cara, encontrei uma mulher maneira. E o Johnny muito animado, ele sempre foi um cara animado, ele falava comigo. Engraçado demais ele falando. E diante de toda aquela dor, eu pensava, como que esse cara conseguiu superar isso tudo? E o Johnny, ele vai e conta que encontrou uma mulher, que realmente era uma mulher para ele casar, porque ele falou que tinha muita dificuldade, que toda namorada que ele arranjava, a mãe dele sempre dava contra. E com aquela menina que ele falou, cara, é essa mulher que eu vou casar. A mãe dele, foi o primeiro sinal acho que de Deus deu para ele, foi que a mãe dele concordou, falou com ele, cara, essa mulher é realmente para você casar. E Johnny casou. Mas o Johnny, por dores na infância, por tudo que a história dele, né? Ele tinha dificuldade de ser uma pessoa boa. Ele falava para mim, cara, eu era bom, mas eu era estressado. Ele falava, eu era agitado, eu era ignorante, bronco. E ele não conseguia se conter. E o Johnny, nesse período, o Johnny vai com muita dificuldade no casamento, não tinha uma condição boa, foi lutando para ter a sua casa. O Johnny, naquele período que ele era vendedor, né? Ele perdeu tudo. Lembra quando ele foi se suicidar? Ele conta que ele perdeu tudo. Ali ele passou a ser pintor. Ele foi buscar a pintura para pagar a sua dívida. Ele trabalhou com pintura de alvenaria e trabalhou em vários lugares para pagar as dívidas dele. Mas mesmo assim, ele encarou tudo com muita fé e acreditando que Deus poderia dar um futuro melhor para ele. E nesse momento assim que ele falou que estava casado e diante de todas essas lutas, ele foi vivendo. E o Johnny assim, ao primeiro filho do Johnny feliz da vida com a sua esposa, né? Todo mundo feliz, primeiro filho. O Johnny me relata que a criança, ao 5º mês, apareceu uma onfalocele, uma hérnia no cordão umbilical da filha dele, era uma menina, chamava Sara. E ele, atordoado, não sabendo o que fazer, no interior, foi buscar ajuda no Rio de Janeiro várias vezes. E olhava, ele dizia, cara, a minha esposa do lado, ela desmaiava por nervoso, por altitude, sei lá. E ele tinha que parar o carro, acudir a sua esposa. E mais uma dor para o Johnny. Mas juntos, eles venceram, chegaram ao 8º mês. E um dia, no culto, né, estavam na igreja, ele relata que a sua esposa começou a passar mal. E o Johnny pega e leva a sua esposa para o hospital. Chegando ao hospital, a criança já estava morta há 5 dias. Mais um milagre de Deus que o Johnny provou. A esposa dele poderia ter morrido. Marca uma cirurgia com pressa, uma cesariana, tira uma criança já morta. Johnny vai para... Ele conta que ele teve que registrar a criança, né? Ele conta que teve que fazer o enterro da criança, que já era uma criança. E o Johnny, naquele momento, ele sofreu demais. E naquela semana, foi engraçado que ele falou, ele relata aqui, que ele tinha sido convidado para contar a história dele em uma igreja, num encontro de homens, né, numa igreja.
E o cara perguntou para ele, tinha 3 dias que ele tinha enterrado a filha dele, se ele tinha uma estrutura para poder falar aquilo. E ele falou que ia assim mesmo, porque aquelas pessoas valiam muito também. Ele não poderia fazer mais nada. Cara, ele foi naquele encontro. E naquele encontro, vários homens choraram muito pela história dele, que ele tinha acabado de perder uma criança. E ali ele falou algo interessante que ele relatou para mim. Ele falou, cara, o amar a Deus que ele tinha aprendido não poderia ser ele amar a filha dele na frente de Deus. E aquilo foi forte. Ele falou, cara, que Deus tinha um plano e um propósito na vida dele. E ele estava ali, mesmo com uma dor toda que estava sentindo da perda da sua filha, ele precisava contar aquela história para aqueles homens. E ajudar muitos homens ali, como o Johnny ajudou aqueles homens a saírem daquela vida que levavam. E o Johnny continua, né? Durante algum tempo, sofrendo aquela dor, sua esposa sofrendo muito também. O Johnny não sabia, ele falava, cara, eu não sabia como lidar, porque ele não controlava as suas emoções, ele não sabia lidar com ele mesmo, porque ele não... Como que o Johnny ia saber alguma coisa? Eu nunca tinha estudado nada, né? Mas o Johnny continuou. E o Johnny vai vivendo, trabalhando, dando duro, junto com a sua esposa, conseguem a sua própria casa, uma casa muito boa. O Johnny depois, ele conta que a sua esposa engravidou, né? Teve logo depois o primeiro bebê. Depois de 4 anos, teve seu segundo bebê, o Johnny muito feliz. Só que o Johnny, ele não sabia lidar com a família. O Johnny era um cara que tinha muito trauma, muitos problemas emocionais. E a família foi crescendo, sua esposa, mas ele sempre tinha uma dificuldade dentro dele com ele mesmo, por não saber se conhecer. E o Johnny vai crescendo, até que o Johnny chega até a mim e me pede ajuda para que eu transformasse o Johnny, né? E quando ele chegou até a mim e me pediu ajuda, prontamente eu falei, cara, eu preciso ajudar esse cara. E eu fui ajudando o Johnny. Fiz 12 sessões com o Johnny. Ele contou toda essa história para mim. E eu queria revelar para vocês, né, que o Johnny sou eu. O Johnny sou eu. E eu quero dizer para vocês que às vezes você que está desanimado, você que acha que você passou por muita coisa na sua vida, creia que Deus faz milagres, como Ele fez na minha vida. E hoje eu estou aqui, dizendo para você que o Johnny sou eu. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. Que o Senhor possa abençoar A cada um desses que acompanhou toda essa história. E que eles venham a ter a certeza que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor existe. Gratidão, tamo junto e vamos pra cima!